programa Tema Jurídico de hoje vai abordar as ações e o trabalho desenvolvido pela Defensoria Pública da União. Quem tem acesso ou prioridade? Quais as situações em que um defensor público atua? Fique ligado, o Tema Jurídico está no ar. De acordo com a Constituição Federal, todo indivíduo, brasileiro ou estrangeiro, possui o direito fundamental de acesso à justiça, ainda que não tenha condições financeiras de pagar um advogado particular. Nesse caso, o Estado brasileiro tem o dever de garantir a assistência jurídica gratuita, por meio da Defensoria Pública. E o programa Tema Jurídico de hoje vai entrevistar a Defensora Pública Federal, Diana Freitas de Andrade. Boa tarde, doutora Diana, é um prazer tê-la aqui conosco. Obrigada, eu que agradeço. O Tema Jurídico busca sempre trazer temas que possam, de alguma forma, esclarecer ao nosso público, né? Orientar o nosso público como ter acesso, como se aproximar mais dos serviços que a Justiça disponibiliza. E um deles é a Defensoria. A gente queria, para começar, que a senhora colocasse como é que atua o defensor público. O defensor público, ele é um membro da Defensoria Pública. A Constituição prevê 2 ramos da Defensoria Pública no Brasil. Um deles é a Defensoria Pública da União, que é a instituição de que eu faço parte, e o outro é a Defensoria Pública dos Estados e do Distrito Federal. O defensor público federal, ele atua prestando assistência jurídica às pessoas necessitadas em todos os graus de jurisdição e também fora da justiça, em questões administrativas, tentando resolver os problemas sem que seja necessário o recurso ao judiciário. Em regra, as pessoas que têm esse direito são aquelas que integram núcleos familiares com renda mensal de até 3 salários mínimos. Então, não é só a pessoa que procura assistência que tem que ter esse limite de renda, mas sim toda a família dela considerada. Então, basicamente o que define quem é que pode ter acesso, quem tem direito, é a questão financeira. Isso, porque a Constituição ela é expressa ao dizer que a Defensoria Pública da União prestará assistência jurídica aos necessitados. Cada Defensoria Pública, né, cada Estado, o Distrito Federal e a Defensoria Pública da União tem autonomia para definir que limite é esse. A Constituição não chega a dizer 3 salários mínimos e não existe uma lei que diga isso. Cada Defensoria Pública tem um limite próprio, mas basicamente oscila em torno de alguns poucos salários mínimos. A gente poderia pensar que o fato de estar destinado a uma população de menor poder aquisitivo poderia, de certa forma, afastar por falta de conhecimento, né, de que existiria o serviço. A senhora percebe isso ou as pessoas estão mais conscientes de que podem, sim, ter esse benefício? Bom, infelizmente, a população carente ainda desconhece muito os seus direitos e principalmente a forma de ter acesso a esses direitos. A Defensoria Pública é, antes de tudo, uma instituição garantidora do acesso à justiça, ainda que não envolva o acesso ao judiciário, porque isso é muito importante a gente esclarecer. O acesso à justiça não se confunde com entrar com ações e recursos. Muitas vezes, o problema jurídico de uma pessoa pode ser resolvido com ofícios, com audiências entre a Defensoria Pública e o órgão que pode resolver o problema jurídico de quem nos procura. Então, esse esclarecimento é muito importante, embora as pessoas não o tenham. O desconhecimento ainda é muito grande, especialmente na Paraíba. A gente não tem ainda uma cultura forte de defensoria pública, de busca pelos seus direitos, mas vem aumentando a cada ano a procura pelo serviço da Defensoria Pública da União, tanto em Campina Grande quanto em João Pessoa, que são, infelizmente, as únicas 2 cidades que têm núcleos da DPU aqui na Paraíba. A senhora pode trazer dados comparativos, por exemplo, que apontem esse crescimento de como se comportou o ano passado em termos quantitativos e esse ano? Sim. Em Campina Grande, somos apenas 2 defensoras públicas federais e o núcleo da instituição foi reaberto aqui na cidade no final de 2010 e começo de 2011. No começo tínhamos algumas restrições por impossibilidade estrutural e física de apenas 2 pessoas darem conta de toda a demanda. Mas de 2012 até o presente, nós já não temos nenhuma restrição para atuar em todo o âmbito federal. Ano passado, a gente já teve uma demanda de mais ou menos 740 pessoas. Esse ano, no mês de setembro, já estamos com mais de 820 pessoas atendidas. Então, esses dados que eu estou dando são anuais, né? 700 ano passado, 800 esse ano. Então, assim, a demanda tem crescido exponencialmente, porque quanto mais pessoas conhecem, mais pessoas divulgam. E é isso que
que aumenta a procura pela Defensoria Pública da União. É o boca a boca, como a gente fala. Inclusive, vocês atuam em ações contra o próprio Estado, não é isso? Isso. O nome da instituição causa uma certa confusão, porque quando se fala em Defensoria Pública da União, pode-se ter a ideia de que nós, defensores públicos federais, estamos defendendo os interesses do Estado e dos órgãos e entidades da administração pública federal. Mas, na verdade, nós defendemos o particular sempre contra os órgãos federais, INSS, IBAMA, universidades federais, institutos federais como o IFPB, e o próprio governo federal, né, a União em si. Então, nós estamos sempre contra os órgãos federais. Tá, joia. A gente volta no próximo bloco falando um pouco mais sobre essas especificidades que vocês atuam. Obrigada. Vamos fazer um intervalo e a gente volta daqui a pouco. Voltamos com mais um bloco do programa Tema Jurídico. Doutora Diana, no bloco passado a senhora falava sobre contra quem da União, né, contra que órgão vocês costumam entrar com processos. E Previdência, acredito que seja um dos mais comuns, mas a senhora falava também de órgãos da área de educação. Como é que está sendo essa procura por ações contra órgãos de educação? Bom, na tutela da educação, a Defensoria Pública da União atua em defesa de pessoas que têm problemas com a Universidade Federal, com o IFPB, algum problema nos contratos de ProUni, FIES, problemas com o Enem. Então, muito comum é a gente entrar com ações defendendo que as pessoas consigam o direito de matrícula na UFCG ou no IFPB, porque, de repente, elas não preencheram algum critério e a matrícula é indeferida, mas depois a gente consegue, eventualmente, convencer o juízo de que a matrícula deve ser feita em tal ou qual situação. Então, assim, a tutela da educação realmente é um carro-chefe da Defensoria, mas a procura é muito diversificada pelos nossos serviços. A gente também atua muito na tutela da saúde, para que as pessoas consigam fazer exames, cirurgias, consigam obter alguns medicamentos que o Estado não esteja fornecendo. Também atuamos na tutela à moradia, né, em pessoas que têm financiamentos habitacionais com a Caixa Econômica Federal, que é uma empresa pública federal. Também, eventualmente, defendemos pessoas que tenham problemas com conselhos profissionais, o Corém, o CRC. E na área civil, são essas, basicamente, as causas em que a gente atua com mais frequência. Na tutela da habitação, como a senhora citou agora há pouco, a gente tem um programa do governo que atinge exatamente essa mesma parcela que a Defensoria assiste, né, essa parcela de baixa renda, essa população de baixa renda. Eles também têm procurado em relação a esses contratos para o Minha Casa Minha Vida? Sim. Cada vez mais a gente tem sido procurado por pessoas que têm algum problema no imóvel, algum vício na construção, ou, de repente, as prestações do contrato ficaram muito pesadas por um caso de desemprego na família, alguma doença. Então, assim, em todos esses casos, a gente pode prestar, sim, assistência, seja uma consultoria, né, seja, eventualmente, ingressando com ações judiciais. Doutora Diana, no caso dessa tutela da habitação, a gente tem o programa de governo, Minha Casa Minha Vida, que atinge basicamente a mesma população que tem o benefício da Defensoria. A senhora tem dados sobre como é que está sendo a procura por parte dessa população? Sim. Com alguma frequência, a Defensoria tem sido procurada para prestar assistência, seja extrajudicial, né, ou seja, uma consultoria, seja eventualmente ingressando com ações para defender as pessoas que firmaram contratos habitacionais no âmbito do programa Minha Casa Minha Vida ou de outros programas habitacionais e eventualmente viram alguns vícios nos imóveis, vícios de construção, ou de repente o imóvel não era bem o que estava descrito no contrato, não tinha laje, não tinha o piso eventualmente descrito no contrato. Então, essa procura tem aumentado, sim, a cada dia que passa pelo serviço da Defensoria. E como é que está a questão do tempo de tramitação?
Porque uma das questões que a gente coloca em relação ao acesso à justiça é a demora, né, ao longo de todo o processo. Como é que a senhora avalia essa questão? Bom, é até muito bom poder falar sobre isso, porque existe um senso comum de que todas as ações na justiça são fadadas à demora, né, à irrazoável duração do processo, sempre para se prolongar mais do que deveria. Mas, felizmente, aqui em Campina Grande, na Justiça Federal de Campina Grande, os processos têm tramitado cada vez mais rápido. Ano passado, começaram a ser ajuizadas as ações por meio do protocolo virtual dos processos, e hoje em dia a gente consegue liminares em poucas horas, né? Liminares de matrícula, alguns liminares de medicamento, em poucas horas os juízes da Justiça Federal aqui de Campina Grande já conseguem se manifestar sobre nossos pedidos de urgência. Então, a demora, infelizmente, não tem sido um problema para nós. Claro que o processo judicial não se encerra aqui na primeira instância, não se encerra com a sentença judicial. Ele eventualmente sobe, vai ao Tribunal Regional Federal, ao STJ, ao Supremo Tribunal Federal, mas a experiência que a gente tem aqui em Campina Grande é muito satisfatória nesse sentido. E com relação ainda na área civil, os que procuram em relação à saúde, né, especificamente medicamento, cirurgia, o que é que tem aparecido mais, de que forma tem chegado esses casos para a Defensoria? A gente tem entrado com muitas ações, pedindo medicamentos, cirurgias, exames. Às vezes a pessoa não consegue marcar um exame, ou o Estado não fornece determinado medicamento, ou diz que determinada cirurgia não faz parte da lista de procedimentos pagos pelo SUS. Mas, de toda forma, mesmo que a cirurgia não seja feita em algum hospital público aqui de Campina Grande, ou mesmo que o sistema público não tenha em sua lista determinado medicamento para dispensação, a gente tem sim ajuizado ações para conseguir garantir o direito à saúde às pessoas que nos procuram. Vocês também têm alguma ação atuado na acidente de trabalho? Não, as ações acidentárias, na verdade, elas fogem da competência da Justiça Federal. Então, as pessoas que tenham algum problema com o acidente de trabalho, né, até mesmo causas previdenciárias de invalidez derivada de acidente de trabalho, devem procurar a Defensoria Pública do Estado da Paraíba. E na área criminal, como é que é essa atuação? Na área criminal, pela própria competência da Justiça Federal, a Defensoria Pública da União não tem uma grande atuação em crimes com violência ou grave ameaça, né? Homicídios, roubos, crimes contra a pessoa em geral. Nossa atuação é forte na área criminal, mas são crimes sem violência ou grave ameaça, como, por exemplo, estelionatos em geral, muitas fraudes contra o INSS, em que as pessoas se envolvem, vêm a responder criminalmente e nós fazemos sua defesa. O crime com violência que a gente atua com mais frequência é o crime de roubo a pequenas agências dos Correios do interior do Estado. E a gente atua na defesa dessas pessoas acusadas. Certo. Como é que faz? Quem precisa da Defensoria? Quem está necessitado? Qual é o caminho? De que forma deve proceder? O acesso à Defensoria Pública da União é muito fácil. A gente sempre tenta evitar qualquer empecilho a que a pessoa consiga chegar até nós. Nós funcionamos na Prata, na Avenida Duque de Caxias, número 557. Nosso telefone é o 3343-1303. Funcionamos das 8 da manhã às 18 da noite, não fechamos para almoço. Funcionamos também de segunda a sexta. O atendimento é aberto durante todo esse período. Quem precisa da Defensoria pode comparecer ao órgão munido de seus documentos pessoais, RG, CPF, carteira de habilitação, carteira de trabalho, comprovante de residência dela, da pessoa e de todos os seus familiares, e além de documentos que ela considera importantes para o seu caso. Não precisa se preocupar tanto com esses documentos específicos, porque sempre um defensor público federal vai analisar o seu caso com bastante atenção e vai ficar pedindo mais documentos, mais informações e esclarecimentos. Então, o caminho inicial é comparecer ao órgão e apresentar a sua demanda. Costuma ser comum que essa procura, quando o cidadão chega até lá, seria uma demanda muito mais apropriada para a Defensoria do Estado do que para a Defensoria Pública Federal? É comum, sim. Sempre que alguém nos procura
e nós vemos que o problema jurídico da pessoa não pode ser resolvido por nós, nós fazemos um documento formal encaminhando-a para o órgão competente, para o órgão que pode resolver o seu problema. Vocês costumam manter essa parceria, então, com a Defensoria Pública do Estado? Sim, sim. É bem comum a gente fazer esse encaminhamento. Vem de lá para cá também? Também. Né? Porque as pessoas não têm realmente como saber de antemão, com muita precisão, se o seu problema é estadual ou federal. Algumas causas, por exemplo, contra o Banco do Brasil. As pessoas costumam pensar que porque o Banco do Brasil integra a administração pública federal, eventual ação a ser ajuizada seria de competência da Justiça Federal. Mas não, por causa da natureza jurídica do Banco do Brasil. Né? Diferentemente da Caixa, já a Caixa Econômica Federal é uma empresa pública federal e a gente entra com ações contra ela sem problemas. Interessante fazer essa diferenciação. Vamos ao intervalo e no próximo bloco a gente volta com mais tema jurídico. Voltamos ao último bloco do programa Tema Jurídico, que hoje está falando sobre o trabalho da Defensoria Pública. Doutora Diana, como é que foi essa sua escolha por esta área? Olha, não foi uma escolha do princípio do curso de Direito, né? Eu entrei na faculdade sem saber bem o que é que eu queria fazer quando saísse, mas nos últimos anos do curso eu tive a oportunidade de estagiar na Defensoria Pública da União em João Pessoa. E foi durante o estágio que eu descobri realmente que eu não poderia fazer outra coisa da vida além de continuar na Defensoria Pública da União. Então, fiz o concurso quando eu me formei, consegui passar e há 4 anos estou na Defensoria Pública da União. O estágio aí como uma forma de aproximar e de ajudar na definição. Sim, o estágio foi fundamental para que eu pudesse me descobrir contato diário com o trabalho dos defensores públicos, com as causas, né, com o problema que era você conseguir traduzir as palavras do assistido em palavras jurídicas e conseguir colocar aquilo ali nas petições. Realmente foi fundamental para a minha vida. E hoje são alguns estagiários que fazem parte também do cotidiano da senhora lá na Defensoria. Sim, a gente tem alguns estagiários e eu sempre falo para eles que é uma oportunidade para se descobrir profissionalmente e descobrir sua vocação, seja para, eventualmente, tentar fazer algum trabalho semelhante ao da Defensoria Pública como advogados ou até mesmo como defensores públicos, seja para dizer que não é isso que eu quero estar em outro lugar no processo, quero estar em outro polo da relação jurídica processual ou em outra instituição. Quais a senhora apontaria como sendo as características que melhor se aproximam do perfil ideal para ser um defensor? Bom, a primeira delas é você ser uma pessoa humana, que se solidariza com a dor do outro, né? Porque muitas vezes o assistido se preocupa muito com algo que juridicamente pode até ser mais fácil de resolver e ele liga muito para a defensoria, ele vai exigir muito de você até como psicólogo, sabe? Que às vezes o defensor público tem muito o papel de chamar a pessoa, sentar com ela, explicar as implicações jurídicas e até tranquilizar ou, de repente, esclarecer a dúvida que tanto angustia os nossos assistidos. Então, assim, para mim, se existe uma característica fundamental para um defensor público, é conseguir se solidarizar com as dores do outro. E o que é que que orientação a senhora daria para aquele estudante que tem o interesse, ventila a possibilidade de atuar nessa área? Bom, o primeiro conselho que eu dou é estudar bastante, porque para que a gente consiga cumprir nossa missão constitucional de prestar assistência jurídica de qualidade para as pessoas necessitadas, é preciso não só vontade e não só solidariedade, é preciso também ter muita técnica e ter muito estudo para conseguir fazer um serviço a contento. E o segundo é fazer uma reflexão e numa autocrítica, saber se você realmente quer estar tão sujeito às pressões, às emoções, ao envolvimento até pessoal com os assistidos. Felizmente, na área de direito, a gente tem muitas oportunidades. A gente pode ter um trabalho mais de escritório, um trabalho mais de gabinete, que não vai ter tanto contato pessoal, assim, próximo com os assistidos, né? Com os clientes, ou, enfim, com os cidadãos. E também tem o outro polo das profissões jurídicas, no qual está a defensoria,
que é esse contato mais próximo mesmo com as pessoas. Doutora Diana, quero agradecer a sua presença aqui no Tema Jurídico. Foi um prazer para a gente, né, ter podido conversar com a senhora, e a gente abre o espaço para as suas considerações finais. Bom, eu queria agradecer à TV Itararé pela oportunidade de mostrar o trabalho e o serviço da Defensoria Pública da União, e espero que as pessoas que precisem realmente do nosso trabalho possam ser orientadas cada vez mais a não desistir dos seus direitos, a acreditar neles e a acreditar que existe uma instituição própria e preparada para lhes defender. Obrigada. E obrigada a você também pela sua audiência aqui na TV Itararé e no nosso canal no YouTube. Bom final de semana e até sábado que vem com mais um Tema Jurídico da Facisa.